Salmo 55. O profundo desânimo em relação à deslealdade de um amigo íntimo. Autor: Davi. Escuta minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Meu irmão e minha irmã, a essência desse salmo está no valor que Davi demonstra ao apontar o caminho que leva o homem a retornar à esperança e à confiança no Senhor, não permitindo que ele faça coisas terríveis. Provavelmente esse salmo foi cantado por Davi, pelos levitas, e hoje ele é entoado por judeus e cristãos em todo o mundo. Os ingleses certa vez ficaram perplexos com a notícia de que um senhor de 65 anos havia tirado sua própria vida em circunstâncias inusitadas. Ele que perdera a mulher tinha uma vida solitária desde então. Esse é, contudo, a história de muita gente que nem por isso dá cabo da sua vida. Porém, um agente agravante pesou a balança para o lado de uma tristeza incontida. O casal tinha um papagaio que aprendeu muitas frases ensinadas pela mulher. Depois que ela morreu, o papagaio continuou a repetir diariamente aqueles dizeres que relembravam o viúvo da sua falecida esposa, fazendo-o sofrer constantemente. Isso prosseguiu até o ponto dele não suportar mais a falta da mulher e o sofrimento por causa da saudade. Uma overdose voluntária levou-o à morte. Histórias como essa servem para nos lembrar que mesmo as pessoas mais fortes e decididas têm seus limites ao suportar a angústia e o sofrimento. Enquanto os incrédulos chamam a esperança em Deus de ópio da alma, tal efeito placebo advém das falsas esperanças.
Quem não tem base em Deus, nem nas suas promessas. Ou nos lembramos que Deus é não somente o nosso futuro, mas também o nosso presente, ou os problemas dessa vida ficarão nos atormentando o tempo todo. Como um papagaio que repete sempre a mesma coisa, até que nos faça desejar o nosso fim. Gostaria de focar, através dessa mensagem, no verso 22, que diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Muitas vezes, procuramos buscar a Deus, somos tomados de angústias, preocupações e aflições. É a fatura que não foi paga, é a enfermidade do familiar, os anseios de um amanhã melhor que nunca chega. Somente com oração você receberá ajuda para se libertar da inquietação no seu coração. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais percebemos a sua grandeza e mais confiantes ficamos de que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que será revelada em nós. No Salmo 42:11 diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pessoas de oração trocam a inquietação pela esperança de vitória por Cristo Jesus. Ore, mas ore com fé e confiança. Gosto muito de prestar atenção nos verbos das passagens bíblicas. Aqui neste versículo diz para que entreguemos nossas preocupações. Podemos fazer um paralelo com a passagem encontrada em 1 Pedro 5,7 que diz: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque é ele que cuida de vós. Meus amados, quando lançamos ou entregamos algo, não nos pertence mais. Você não concorda? O que acontece muito com a maioria dos cristãos é que usam a oração para ficarem falando dos seus problemas para Deus. No outro dia se lamentam pela mesma coisa e assim por diante. Não lançam, não entregam, não tiram a mão. E isso é uma total falta de fé. Lance definitivamente a sua preocupação e confie naquele ao qual você entregou. A oração é para alinhar o seu coração com Deus e não para ficar contando a sua trágica história para Ele. Seu tempo de oração deve ser para amar e sentir-se amado por Deus. Quando tiver algum problema, lance para Ele e já agradeça a sua intervenção. Depois, apenas desfrute do seu divino descanso. O Senhor é bom, um refúgio na angústia. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.